Esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos em que eu decidi dividir com vocês as literaturas que mais me influenciam e que me influenciaram dentro do planejamento das minhas aulas, dentro da minha atuação profissional, dentro de como eu trabalho e como eu ensino fisioterapia, exercícios físicos, educação física adaptada e prescrição de exercícios especificamente para pacientes neurológicos. Hoje eu vou falar um pouco sobre os livros na área de cinesiologia, um pouquinho de biomecânica e análise do movimento funcional, às vistas da produção de uma base para me ajudar na avaliação das ações, das habilidades dos pacientes. E eu começo falando de um clássico da biomecânica, o Ramil, Bases Biomecânicas do Movimento Humano. Esse livro, ele é referência básica na área de fisioterapia, na área de educação física. Eu gosto muito da forma com que ele estrutura e organiza os capítulos em termos das considerações musculoesqueléticas, esqueléticas, musculares e neurológicas sobre o movimento ou acerca do movimento. E como ele trata a análise, a anatomia funcional de membros superiores, membros inferiores e tronco. E toda a parte dos tipos de análises mecânicas, de cinemática, de cinética, eu acho que ajuda muito a gente a ter uma visão clara do papel da biomecânica como base para o nosso raciocínio clínico, em especial na avaliação dos pacientes, dos clientes que a gente intervê. Então, essa é minha referência. Eu, na minha formação, estudei muito pelo Capandi. O Capandi foi um clássico, não é um livro mais disponível, mas você deve encontrar aí nos meandros da internet alguma forma ainda de acessar o Capandi. O Capandi, para mim, tem figuras muito didáticas e que ajudam muitíssimo a compreensão das relações entre os segmentos corporais, da análise de movimento que acontece nos segmentos, das funções musculares, ações, origem, inserção e ação dos músculos. Um outro livro que eu gosto muito, Cinesiologia Clínica, do Brundtland. Essa versão é antiga, é a 5ª edição, mas eu usei na minha época da faculdade. Foi um livro que me ajudou muito a estruturar o raciocínio, mas ele é de 97, né? Eu não sei em qual versão está aí a última versão, mas de toda forma é um livro que traz por segmentos corporais, né, e traz os princípios mecânicos da cinemática, os princípios mecânicos da cinética, os aspectos da fisiologia que nos faltam, que são tão importantes para consolidar essa base teórica de raciocínio clínico, né, que eu sempre falo aqui, que são os aspectos da fisiologia muscular e da neurofisiologia. Quem sabe fisiologia muscular, quem sabe fisiologia do exercício, quem sabe neurofisiologia, tem uma base muito robusta para avaliação e para prescrição de atividades de exercícios. E aí ele vem por segmentos, cotovelo, antebraço, punho, mão, ombro, os símbolos pélvico escapular, joelho, tornozelo, pé, cabeça, pescoço e tronco. Então, eu adoro as figuras dele, embora ele seja antigo, para mim, ele me ajudou muito na forma de estruturar o raciocínio. E aí, a gente vai para um outro livro de cinesiologia também, do estudo da atividade física. Cinesiologia, o estudo da atividade física,
do Hoffman e Harris. Eu gosto muito desse livro, eu descobri esse livro quando eu entrei na pós-graduação na educação física. Como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta e fiz a minha pós-graduação na educação física. E eu gosto muito da forma com que aqui eles clareiam o nosso pensamento em termos das esferas, da experiência em atividade física, da importância da atividade física, dos instrumentos e das experiências subjetivas de mensuração para a atividade física. Tem um aspecto social, cultural, filosófico das atividades e tem toda a parte comportamental. Tem um capítulo só sobre comportamento motor, capítulo sobre pedagogia da atividade física, capítulo de biomecânica da atividade física, fisiologia da atividade física. E aí fala um pouco sobre a relação entre as profissões de saúde que estão envolvidas com a atividade física. Então, eu gosto muito o mundo das profissões de saúde, do fitness, saúde, reabilitação, intersecções, interações, profissões relacionadas. Vale a pena esse livro aqui para quem gosta dessa interdisciplinaridade e complementaridade entre as profissões que usufruem do exercício físico como ferramenta, né, de trabalho, né? Aí a gente vem com livros que ajudam um pouco na questão da análise do movimento em si. A análise qualitativa do movimento humano, Knudsen e Morrison. Eu gosto muito desse livro, ele vai desde as habilidades motoras básicas e chega até habilidades esportivas e dá ferramentas para nossa avaliação, para como a gente faz essa análise qualitativa do movimento, né? Então, fala de análise qualitativa na cinesiologia, definição de análises qualitativas versus quantitativas, dá um modelo teórico de raciocínio para quando a gente avalia, papel dos sensores, né, das questões sensoriais na realização de movimento, também perspassa sobre o processamento de informações e faz análises de tarefas, que é algo que a gente discute muito em fisioterapia, em terapia ocupacional, e aqui a gente tem alguns exemplos de tarefas, de atividades. Então, aqui eles dão exemplos tanto no âmbito das atividades diárias, quanto no âmbito das atividades esportivas. Fala um pouco sobre filmagem, fala um pouco sobre checklist, fala sobre instrumentação mesmo da avaliação. Gosto muito do jeito que ele lida com as informações da área de controle motor, da área de aprendizagem motora, dentro da avaliação de habilidades motoras ou de habilidades esportivas. Então, esse sobre análise do movimento. E falando sobre análise especificamente, não dá para a gente não falar dos 3 livrinhos de análise de marcha da Jacqueline Perry, tá? Então, esse é o volume 1, marcha típica, né? Marcha normal. Esse é o volume 2, marcha patológica. E esse é o volume 3, sistemas de análise de marcha. É um clássico. Marcha é uma das habilidades motoras que a gente mais precisa avaliar dos pacientes, e eu gosto muito não só da ilustração do livro, né, de como ele traz gráficos, de como ele traz ações musculares, músculos em cada uma das fases, atividades, e como a gente avalia os déficits, e em especial no volume 2, como ele traz as diferentes condições patológicas, né, relacionadas à marcha. Então, é um livro que vale a pena. Se você tem a intenção
de ir mais para análise de atividades diárias, esse é o livro que eu recomendo. Eu aprendi muito com TOs, né? Atuando com TOs e trocando mesmo muito com terapeutas ocupacionais, a importância da análise das atividades diárias. E essa é uma perspectiva mais da análise muscular das atividades diárias. Então, ele traz uma série de atividades, fazendo a barba, escovando os cabelos, vestindo, abotoando, amarrando sapatos, calçando sapatos, pegando pacotes, conduzindo um automóvel, tocando a cadeira de rodas, e para cada uma dessas atividades, uma análise minuciosa das etapas, das ações musculares, dos componentes de movimentos envolvidos, tá? Então, esse diferente desse livro aqui, ele é mais aplicado para uma série de atividades diárias, tá? Também gosto muito deste livro, Movimento Funcional Humano, Mensuração e Análise, da Manoli, primeiro autor do Dewar, Bauer and Rowe. Ele também é meio velho, porque eu lembro de ter usado ele no período da minha especialização. Ele é de 2001 e eu estudei bastante por ele, mas ele traz outros tipos de atividades que esse livro aqui não traz. Ele traz atividades como rolar, sentar e levantar, marcha, escadas, correr, saltar, apontar, funções de mão, funções orofaciais e equilíbrio. Então, digamos, habilidades motoras mais grossas. E aqui, talvez, habilidades motoras mais finas, se a gente for usar esse tipo de classificação. E trazendo gráficos, trazendo atividade muscular. Então, uma visão de cinética e cinemática mesmo, para cada uma dessas habilidades mais grosseiras, né, mais grossas. Então, acho que vale a pena, um exemplo aqui bem importante que a gente usa, por exemplo, variações do rolar, variações de padrões para o rolar, né, para o virar-se na cama, para o levantar-se da cama, veja, diferentes formas, né, de fazer essa passagem. E eu adoro esse livro. Eu trouxe em alguma viagem, algum congresso que eu fui, eu não me lembro, Susan Ryerson, uma físio, e a Catherine Levitt, uma TO, reeducação do movimento funcional. A Susan Ryerson é uma instrutora do conceito Bobat. Esse livro é de 97, eu não sei se tem uma versão mais atual, mas ela traz uma série de guias para análise e estratégias de tratamento para os distúrbios encontrados na análise do movimento funcional. É cheio de imagens, cheio de fotos que te ajudam a fazer a análise do movimento funcional e pensar em estratégias de reeducação do movimento. Então, eu também é um livro que eu recomendo. É isso aí. Nessa área, biomecânica, análise do movimento humano, cinesiologia, análise de tarefas e atividades, eu acho que esse é um bom conjunto aí de livros que podem te subsidiar para entrar e estudar e aprofundar nessa temática. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!